Uma vez Flamengo. E para por aí. Vem Flamengo, acabou pra você o Mundial. Cara, já era previsível, né? O Flamengo, eu comecei a assistir o jogo, né? E a primeira coisa que eu lembrei foi daquela frase assim: se correr, o bicho pega, e se ficar, o bicho come. Não tinha muito o que fazer, cara. O Bayern é muito forte, muito forte. Ele tá entre aquelas 6 potências, né, do futebol: Bayern, Real Madrid, Barcelona, Liverpool, Manchester City e o PSG ali, que tem muito dinheiro e muita qualidade, né, tanto tática como técnica. Então, não tinha muito o que fazer, essa é a verdade. O time do Flamengo, eu achei até que jogou numa postura de como deveria jogar, embora a gente tenha visto aí, tá vendo que um monte de gente tá criticando o Felipe Luiz, né, por colocar o Flamengo, né, como para atacar, e aí tomou gol. Cara, a verdade é que na situação de como foi o jogo enfrentando o Bayern de Munique, se o Flamengo ele jogasse retrancado, o resultado ia ser o mesmo, né, vitória ali do Bayern. A mídia ia falar que o Felipe Luiz ele se acovardou e aquela coisa toda que a gente já está acostumado a ouvir, e o Flamengo pelo menos tentou jogando como Flamengo. Então fica aqui uma observação que é assim que o futebol brasileiro ele tem que encerrar pelo menos as suas participações, né? A gente vai enfrentar times ali que realmente não tem como fazer, né? São potências do futebol. Talvez o São Paulo ali podia, né, bater mais de frente, mas a gente tá falando de uma vez. Não, tô brincando, foi um pensamento aqui que veio agora, né? Mas voltando pro jogo, cara, uma coisa a gente precisa falar: como o Flamengo ele não tem psicológico para jogos decisivos, né? A gente não pode tirar o mérito do Flamengo aqui, mas puto, o que aconteceu nos primeiros 10 minutos? Foi um apagão ali, né? E parecia que o Bayern, depois disso, ele jogou para manter uma vantagem. O Bayern ele apertou os primeiros 10 minutos, conseguiu fazer os 2 gols, o Flamengo com muito esforço, assim, jogando o máximo que o Flamengo ele poderia jogar, ele consegue um gol, depois com muito pouco esforço, essa é a verdade, o Bayern ele aumenta a vantagem para 3-2, e aí o Flamengo ele com muito esforço, ele aumenta, ele faz ali os 3-2, né? Então o que a gente viu aqui é um time que, muito forte e que soube controlar ali o Flamengo do começo ao fim, né? Eu acho que a estratégia do Bayern ali de fazer essa pressão alta que quebrou com o Flamengo, fica um aprendizado aqui para os times brasileiros, porque a gente não está acostumado com marcação alta, agressiva, não está acostumado, né? O brasileiro ele está começando hoje, né, a aprender a fazer marcação alta, né? Agora, a sair das marcações altas, ainda a gente não tem essa experiência, é uma coisa que a gente está tentando aprender, né? E aí ficou muito claro aqui, com os 2 vacilos, por exemplo, do Luiz Araújo, né? O Luiz Araújo, ele tenta sair ali e, cara, o que ele vê e que não é acostumado aqui no Brasil, cara, 2, 3 morder ele ali, não dá espaço nenhum para ele, né? E aí resultou nos gols, nos gols do Bayern de Munique. Então, eu acho que nesse jogo aqui dá pra gente tirar 2 aprendizados que o futebol desse alto nível aqui do Bayern, ele tem, né? O primeiro, cara, marcação alta agressiva, mas muito agressiva, né? Os caras, eles têm uma qualidade absurda. E a segunda coisa que, infelizmente, eu não sei o que acontece com o futebol brasileiro, mas isso, é uma coisa que a gente precisa mudar, assim, urgentemente, porque a gente tem jogadores com qualidade. A gente tem, por exemplo, um Arrascaeta, um De La Cruz, um Bruno, que consegue bater de fora da área com muita facilidade, mas não batem, não chutam, e eu não consigo entender. É uma cultura que o campeonato, o futebol brasileiro, ele acabou criando, que você tem ali o meio-campo ele olhou, ele, em vez de tentar arriscar, bater pro gol, ele sempre quer tentar achar uma jogada a mais ali, procurar um ponta para essa bola ela ser cruzada e aí o atacante ele entrar fazendo o arremate da bola. E a gente vê aqui nesses times, com os times europeus, uma diferença muito importante, que tem que ser implementada urgentemente assim no futebol brasileiro, que é o óbvio, é o arroz com feijão, né? Abriu, chutou, você tem o meio-campo ele tem que ser agressivo, né? Você vê os gols do Bayern, é chute, pegou a bola, sobrou, abriu, chutou, e que é simples, mas que parece tão difícil pro futebol brasileiro.
É muito difícil. Você tem meias ali que, né, ficam rodando a bola de um canto para o outro, chutar nada. Então fica... Eu acho que o Flamengo, ele com certeza, ele vai ter esse aprendizado ali, porque foi isso que fez com que ele tenha sido eliminado, né? A objetividade do Bayern de Munique foi absurda, né? As bolas que o Bayern de Munique ele teve ali para poder atacar, ele simplesmente atacou e utilizou ali o que ele sabia, e utilizou ali, né, o seu meio-campo e o seu ataque para chutar pro gol. Isso foi o que o Flamengo não fez. E fica aí, todos os brasileiros, né, a maioria também não tem muito isso, não consegue, não sei porquê, chutar a bola pro gol. Por mais simples que pareça ser, chutar a bola pro gol. Chutar, só chutar. Não acontece muito no futebol brasileiro. Eu tô vendo esses jogos, todos os jogos, né, desse Mundial, isso é uma característica que os europeus têm, né? Eles abriu, chutou, acabou. E outra coisa que a gente precisa, assim, enfatizar, que isso daí foi claro, assim, pô, mesmo o Flamengo, ele correndo, ele marcando em cima, marcação alta, como joga fácil a zaga do Bayern, como sai fácil esse time do Bayern. E aí fica aquela coisa, é difícil, né? Se o Flamengo ele tivesse apático ou qualquer coisa parecida, não. O Flamengo ele tava aguerrido, ele queria ganhar, mas cara, é muita diferença tática. É muita. O time do Bayern ele é muito organizado taticamente. Isso dificulta muito hoje um time que não tem essas qualidades, né? Mesmo você tentando, né, se esforçar querendo, é difícil você conseguir. Então, o Flamengo quis, mas o Flamengo ele não conseguiu, não tinha time para jogar. E é isso aí. Agora o Bayern ele vai pegar o PSG. Quem vocês estão apostando que vai ganhar? Comenta aí e vamos ver os próximos capítulos, que amanhã tem Flusão. Eu quero ver se o Fluminense ele vai ser capaz aí de ganhar do Inter. O que vocês estão pensando, galera? Um abraço, fui!